Olá, está no ar mais um Fala Auditor, programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Aqui a gente explica de forma simples e direta os temas que influenciam a economia e o dia a dia de todos os capixabas. Hoje o assunto é de interesse de todos nós. Vamos conversar sobre o que muda para o consumidor com a reforma tributária. A partir de 2026, entram em vigor as primeiras mudanças, e uma delas é a atualização do layout da nota fiscal eletrônica. Mas o que isso significa na prática? Quem vai nos ajudar a entender essas transformações é o auditor fiscal Eider Lemos, que é especialista no tema e integrante da equipe da Receita Estadual. Eider, seja muito bem-vindo ao Fala Auditor. Obrigado por conversar conosco. Muito obrigado, Thiago, por me receber aqui. É sempre muito importante falar diretamente com a sociedade sobre um tema tão atual quanto a reforma tributária. A Receita Estadual sempre tem esforços para aproximar nossos auditores, nossas decisões dos contribuintes, e é muito bom realmente participar disso, trazendo informação de qualidade para vocês. Em algo que está aí batendo as nossas portas, né, Eider? Está chegando a hora. A nota fiscal eletrônica, ela impacta o dia a dia de todos nós, né? Tanto dos lojistas, empresários, contribuintes e nós também, enquanto consumidores. E há um novo layout, né, desse documento fiscal a partir já de 2026, Eider. Eu queria que você falasse para a gente quais são essas principais mudanças e o objetivo, né, dessa mudança proposta pela reforma tributária. O documento fiscal, Thiago, ele está no centro dessas modificações da reforma tributária. Nós temos, primeiro, a entrada em vigor de um padrão nacional para a nota fiscal de serviços eletrônica, ou seja, todas as prefeituras, os municípios do Brasil terão um único padrão para o seu documento, e a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica também passarão a ter regras unificadas. Então, esse padrão vai se estender por estados e municípios. Isso é uma transformação muito importante, muito interessante, porque nós temos aí diversos formatos hoje em vigor, vai facilitar muito para os contribuintes e para os emissores, que tem de adequar esse layout a cada local em que eles emitem. Então, imagine que você tem uma empresa que atua em 2 municípios diferentes do Espírito Santo e você tem que emitir um documento de um jeito em um município, um documento de um jeito de outro, e isso também para quem adquire os serviços, vem cada hora um documento em um formato. Então, já em 2026, nós teremos essa simplificação e adotaremos um único padrão. E no documento fiscal eletrônico, né, a partir de 2026, como que o consumidor, como que o contribuinte, como que nós, cidadãos, poderemos observar de forma mais clara quanto que estamos pagando de tributos em cada produto ou serviço consumidos por nós? Com certeza, Thiago. Essa simplificação que está vindo aí é como se fosse eu sendo um vendedor de televisões e tendo que colocar um formato de tomada para cada município em que eu vendesse a minha televisão. Então, o impacto que estamos vendo aí será como se eu estivesse adotando um padrão nacional para essa tomada. É a mesma coisa na nota. E uma transformação que nós temos muito importante nesse tributo, na mudança do ICMS e ISS para o IBS, é que agora a tributação é por fora. A tributação por dentro, Thiago, ela oculta um pouco a carga tributária que o contribuinte está sendo submetido. Vamos supor, então, que você tem uma bicicleta que está sendo vendida por R$1.000 e o preço da mercadoria é R$1.000 que o vendedor coloca. Mas o contribuinte, ao pagar esses R$1.000, vai pagar ali dentro o tributo. Vai pagar ali dentro, digamos que R$100 para o ICMS. Já na nova tributação, o produto será R$1.000 e o contribuinte irá pagar por fora os tributos. Então, ele vai pagar R$1.000 no preço daquela bicicleta e mais R$100, vamos supor assim, mantendo a paridade, do tributo. O que isso se dá na prática? Imagine que o contribuinte, então, recebeu um benefício fiscal, Thiago. Então, agora o Estado do Espírito Santo, por exemplo, deu um benefício para as bicicletas e não vai ter 0 alíquota para as bicicletas. Então, o contribuinte, na hora de adquirir essa bicicleta, ele vai pagar R$1.000 na bicicleta e não vai pagar mais nada. E a gente vai saber que o preço da bicicleta é realmente R$1.000. Mas na tributação por dentro, se o vendedor de bicicletas decide manter o preço dele de R$1.000,
ele se apropria desse incentivo fiscal e o contribuinte não fica sabendo, porque está tudo misturado. Mistura-se preço de mercadoria com tributação. Então, dessa nova forma, vai ficar muito mais tranquilo para o contribuinte verificar quanto que ele paga de tributo, isso é um direito de todos os contribuintes e cidadãos, auditar esse tributo, verificar se ele está sendo bem utilizado, e essa transparência vai vir para o documento. Por isso, essa alteração de layout. Eider, isso reflete o que alguns países, né, já vêm fazendo. Outro dia eu estava conversando com um amigo que viajou para os Estados Unidos há alguns anos, acostumado com esse imposto por dentro aqui do Brasil, e aí ele fazendo uma comparação de preços nas lojas, ele viu que um tênis custava $100, por exemplo. E quando ele foi pagar ali os $100, a lojista falou, não, são $109. Ele, não, mas está 100, não, mas o imposto aqui é por fora, você tem que pagar mais. Né? De certa forma, realmente fica muito mais claro, né? Mais transparente, e principalmente quando há algum tipo de benefício, como você bem colocou. Mas Exatamente. uma dúvida também, Eider, que tem surgido, né, nas rodas de conversas, quando os amigos, os familiares sabem que eu trabalho na Receita Estadual, né, e a gente está acompanhando a reforma de perto, é se vai haver aumento de preços. Né? Há algum risco, né, de aumento de preços para nós consumidores? O que você pode falar sobre isso no que diz respeito à reforma tributária e os novos tributos que estão por vir? Tiago, a reforma foi feita de forma que se tenha uma certa neutralidade no total arrecadado. Então, ela foi pensada para nós termos uma manutenção do que hoje o Estado está arrecadando, não onerar a mais nem a menos a população no geral. Mas a reforma vai trazer um reequilíbrio. Então, produtos básicos da cesta básica, por exemplo, ficarão mais baratos. Nós temos lá uma previsão para zerar o IBS e CBS desses produtos. Por outro lado, nós também temos ali alguma tributação sobre os serviços que hoje pagam menos, né, em termos de alíquota, que vão pagar mais. Então, isso vai depender da capacidade desses serviços de se creditarem com insumos. Então, serviços que são muito dependentes de folha de pagamento tendem a ter uma elevação no preço. Mas existe uma ressalva. A reforma vai proteger as famílias e pessoas mais vulneráveis desse aumento de serviços. Isso com o cashback. Então, de um panorama geral, temos esses dois casos e temos também um grande ganhador na reforma tributária, que é a indústria. A indústria utiliza muitos insumos, utiliza muitos produtos e isso, no geral, Tiago, não há hoje uma não cumulatividade plena. Hoje eles conseguem se creditar de parte disso, mas não de tudo. Já na reforma tributária, nós vamos ter uma desoneração desses agentes. Eles vão conseguir se creditar de todos os seus insumos e serviços adquiridos e espera-se que com isso nós tenhamos um Brasil mais competitivo e que se gere mais emprego e mais renda. Porque a indústria, né, é um dos motores principais da nossa economia. Então você está dizendo que com a possibilidade de as indústrias se creditarem, né, se desonerarem, né, de todo esse valor que é investido ali nos insumos para que possam produzir, né, o seu produto final e colocar no mercado, né, eles vão ter maior competitividade, ou seja, um preço um pouco menor para poder ampliar, fortalecendo assim a possibilidade de mais empregos, né, mais renda. É muito bacana isso. E já para um curto prazo, Eider, o que nós podemos esperar já a partir de 2026? Né? O que muda realmente de fato na vida do cidadão nesse primeiro momento da reforma? Né? E por que essa simplificação é tão importante? Tiago, em 2026 nós teremos alíquotas teste. Então 2026 é o ano em que os agentes operadores da reforma tributária irão iniciar os seus sistemas. Então, sendo muito honesto, nós precisamos manejar as nossas expectativas. Em 2026 pode ser que tenhamos aí alguma complicação extra do sistema, devido a novos campos e devido à entrada em vigor do IBS e CBS desses campos em conjunto com o ICMS e o ISS. Então nós vamos ter mais coisas sendo preenchidas na nota para operacionalizar isso tudo. Mas a boa notícia é que a Receita Estadual, todas as receitas estaduais, em conjunto com os municípios, lançaram uma iniciativa que chama Conformidade Fácil. Essa iniciativa auxilia as empresas e agentes que estão preenchendo essas notas a preencherem corretamente. Então foi criado um software, uma API,
na qual o emissor da nota pode enviar os dados básicos da nota e já recebe todo o XML, toda a nota preenchida conforme a sugestão da Receita. Então, nós teremos aí um auxílio ao preenchimento inédito, que não era possível antes por conta de uma, digamos assim, uma grande diversidade de legislações tributárias. Agora nós teremos uma. E isso vai nos abrir novas possibilidades de auxiliar os contribuintes, auxiliar os emissores de nota, e isso vai, digamos assim, se traduzir em maior efetividade. Você vai perder menos tempo tentando entrar em conformidade, você vai perder menos tempo gastando com preenchimento de documentos, vai ser mais simples no futuro, né, ao final da transição, e vai sobrar mais recursos para as empresas investirem no que importa, né? Você vai liberar recursos da burocracia para investir em geração de valor. Excelente, eu estou muito otimista, né, com a reforma. É um desafio enorme, né, que a gente está passando, o Espírito Santo vai passar, mas eu acho que o Estado está preparado, né, e colegas como você, como tantos outros lá na Receita, e a gente chama os municípios também para participarem conosco, para que a gente possa disseminar ao máximo, né, e a gente poder passar por essa transição aí da melhor maneira possível, Eider. Finalizando a nossa conversa, a nossa excelente conversa, eu vou puxar um ponto da sua penúltima resposta, que é o cashback. Eu tenho certeza que muitas famílias estão de olho nisso, algumas talvez nem saibam, né, que é a possibilidade de terem esse retorno quando compram algum tipo de mercadoria. Como que isso vai funcionar na prática? Eu sei que é para famílias de baixa renda, mas se você puder de forma rápida e objetiva trazer um pouquinho sobre isso, agradeço a ele. Por um lado, nós temos alguns produtos de cesta básica que tiveram o seu IBS zerado, e isso não importa quem seja vendido, mas por outro lado, lembra que eu citei na minha resposta que há alguns serviços e produtos que podem aumentar o seu valor de venda, mas o cashback está aí para proteger as famílias de menor renda desse aumento. Então, como ele vai funcionar? A partir de 2027 haverá o cashback da CBS, da Contribuição de Bens e Serviços. E a partir de 2029 haverá já implementado então o cashback do IBS. E como isso vai ser operacionalizado? Para quem adquire, para quem faz parte dessas famílias que vão ser beneficiadas, elas devem estar inscritas no Cadastro Único. Então, já tendo sua inscrição no Cadastro Único, a única coisa que a família, o ente familiar precisa fazer é fornecer o seu CPF na hora de adquirir seus produtos. Então, vai ao mercado, fornece o seu CPF, que todo o IBS e a CBS que estão lá e que dão direito ao seu cashback serão computados e isso vai vir para você na sua conta periodicamente. Isso é muito legal, porque você também transfere isso para as contas de luz, contas de água. Então, ao assinar uma internet, que hoje a internet ela tem essa característica de ser um bem essencial hoje em dia, né? As pessoas precisam se comunicar, precisam estudar pela internet. Então, a internet, a água, a energia, elas vão receber esse cashback e essas famílias vão ser beneficiadas disso. Inclusive, saiu um recente estudo da FGV, Thiago, que diz que somente o mecanismo de cashback vai ocasionar um incremento de renda nessas famílias de mais de 10% da renda familiar. Então, no Espírito Santo, colocar o CPF na nota já é importante por conta da nota premiada capixaba e passará a ser ainda mais importante para essas famílias de baixa renda para terem direito ao cashback. Eider, muito obrigado, cara, pela sua participação, por sua presença. Creio que é fundamental para o cidadão compreender todos os impactos da reforma tributária, especialmente no nosso dia a dia. Então, muito obrigado por participar aqui conosco, pelas respostas objetivas, claras. A caneca do Fala Auditor é um presente para você, né, e também pela sua participação importante nesse diálogo entre fisco e sociedade capixaba. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade de falar diretamente com a população capixaba. É muito importante essa missão também de comunicar as nossas decisões, os nossos trabalhos. E é muito importante, então, essa reforma, trazer esse assunto da reforma tributária, porque é uma, digamos assim, uma inovação muito grande, uma novidade chegando para eles e vai beneficiar muito a população capixaba, eu tenho certeza. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, também o nosso muito obrigado. Continuem ligados no Fala Auditor e nos próximos episódios continuaremos trazendo informações sobre as mudanças trazidas pela reforma tributária e também seus efeitos para o Espírito Santo e, claro, para o nosso país. Um abraço e até a próxima.